E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da termodinâmica. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Calcule o número médio de moléculas por centímetro cúbico e o espaçamento médio entre as moléculas, item A, em água líquida. Bom, no caso da água líquida, eu vou me basear na sua massa específica, 1 grama por centímetro cúbico. Sendo assim, basta descobrir quantas moléculas de água existem em 1 grama de massa. Para fazer isso, eu vou me apoiar na relação. 1 mol de água possui 18 gramas de massa, que corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Agora, 1 grama de massa possui um número de moléculas que eu vou representar por N grande. Sendo assim, 18 vezes N grande é igual a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Logo, N grande fica dado por 1/3 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Sendo assim, Nzinho, o número de moléculas por unidade de volume, neste caso, para cada centímetro cúbico, fica facilmente determinado. Perceba que em 1 grama de massa, nós temos esse número de moléculas. Logo, nós temos justamente 0,33 vezes 10 elevado a 23 moléculas por centímetro cúbico. E, portanto, aproximadamente 3,33 vezes 10 elevado a 22 moléculas por centímetro cúbico. Vamos agora obter o espaçamento médio entre as moléculas de água na fase líquida. Para fazer isso, recordando a teoria abordada em vídeos anteriores, nós vimos que esse espaçamento médio elevado ao cubo nada mais é do que essa razão elevada a -1, a razão do número de moléculas por unidade de volume. Consequentemente, o espaçamento médio entre moléculas ao cubo é igual ao inverso desse valor. Perceba que o inverso de 1/3 é justamente 3, portanto nós temos 3 vezes 10 elevado a -23. Logo, extraindo a raiz cúbica, antes de extraí-la, vamos acertar o número do lado direito. Esse espaçamento médio elevado ao cubo, eu vou escrevê-lo da seguinte forma. Nós temos aqui 0,03. Eu vou diminuir 2 casas e, portanto, eu vou aumentar aqui 2 casas. Eu vou para -21. Logo, o espaçamento médio entre moléculas nada mais é do que a raiz cúbica de 0,03 vezes 10 elevado a -21, que é 10 elevado a -7, elevado à terceira. Efetuando esse cálculo, você vai encontrar o seguinte resultado aproximadamente: 3,1 vezes 10 elevado a -8. Portanto, o espaçamento médio é aproximadamente igual a 3,1 vezes 10 elevado a -8 centímetro. Então, observe no quadro até aqui o resultado obtido e o cálculo realizado no item A. Vamos agora para o item B. O item B pede o seguinte: calcule o número médio de moléculas por centímetro cúbico e o espaçamento médio entre essas moléculas, considerando agora vapor de água a 1 atm de pressão e 100 graus Celsius de temperatura, tratando aqui o vapor de água como gás ideal. Então vamos lá. Nós temos uma pressão de 1 atm, uma temperatura de 100 graus Celsius, somando com 373 Kelvin, eu vou considerar 1 mol de vapor de água, tratada aqui como um gás ideal, e vamos recordar que a constante real dos gases perfeitos vale 0,082 atm litro por mol Kelvin. Muito bem.
Sendo assim, eu vou calcular o volume ocupado por 1 mol de vapor de água nessas condições, tratando o vapor de água como um gás ideal. A partir daí, conhecendo o volume e sabendo que 1 mol tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, fica fácil determinar essa razão. Então vamos começar com a equação de Clapeyron. O volume V é igual a nRT sobre P. Logo, o volume V é 1 mol vezes 0,082 vezes a temperatura, 373 Kelvin, sobre a pressão, uma atmosfera. Efetuando esse cálculo, você vai encontrar para o volume V o seguinte valor: 30,586 litros. Então, 30,586 litros. Agora, o número de moléculas de vapor de água por unidade de volume fica fácil agora. Se eu considerei 1 mol de moléculas, nós sabemos que 1 mol tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. O volume ocupado é 30,586 litros. Agora, o exercício pede para nós calcularmos esse número de moléculas por centímetro cúbico. Então aqui convém fazer uma revisão de transformação de unidades de volume. Então vamos lá. Nós sabemos que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. E nós sabemos que 1 metro cúbico corresponde a 10 elevado a sexta centímetro cúbico. Então, comparando essas duas relações, você conclui que 1 litro tem 10 a terceira centímetro cúbico. Logo, 30,586 litros corresponde a 30,586 vezes 10 elevado a terceira centímetros cúbico. Bom, efetuando esse cálculo, você vai encontrar o seguinte valor: 0,196 vezes 10 elevado a 20. Então, 0,196 vezes 10 elevado a 20. E, portanto, essa razão é aproximadamente igual a 1,96 vezes 10 elevado a 19 moléculas de vapor de água por centímetro cúbico. Muito bem? Então, observe no quadro o resultado obtido e o pequeno cálculo realizado. Agora, o espaçamento médio entre as moléculas de vapor de água nessas condições, conforme vimos em vídeos anteriores. Esse espaçamento médio elevado ao cubo é o inverso de nzinho. Então, 1 sobre nzinho ou nzinho elevado a menos 1. Logo, nós temos aqui V dividido por N. Portanto, nós temos 1 sobre 1,96 vezes 10 elevado a 19. Bom, efetuando esse cálculo, você vai encontrar aproximadamente 5,1 vezes 10 elevado a menos 20. Então, 5,1 vezes 10 elevado a menos 20. Portanto, esse espaçamento médio ao cubo é igual a... Então, vamos acertar a potência de 10 para extrair a raiz cúbica. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever esse número da seguinte forma: 0,051, certo? Eu diminuí 2 casas, vou aumentar 2 casas, vezes 10 a menos 18, pelo seguinte fato: 10 elevado a menos 18 é 10 elevado a menos 6 elevado ao cubo. Portanto, ao extrair a raiz cúbica, eu fico com um número vezes 10 a menos 6. Portanto, efetuando o cálculo, você vai encontrar 0,37 vezes 10 a menos 6, tirando a raiz cúbica. 0,37 vezes 10 a menos 6. Logo, esse espaçamento médio é aproximadamente
3,7 vezes 10 elevado a menos 7 centímetro. Muito bem? Então, observe no quadro o resultado obtido, o pequeno cálculo realizado. Vamos agora para o item C. O item C, ele pede o seguinte, então vamos lá. Calcule, no caso do item B, calcule a velocidade média quadrática das moléculas de vapor de água. Bom, para calcular a velocidade quadrática média, eu vou simplesmente aplicar a expressão raiz quadrada de 3 vezes a pressão sobre a massa específica ρ. Bom, a massa específica ρ é a massa por unidade de volume. Perceba que a massa de 1 mol é justamente 18 gramas. E, portanto, eu já tenho a massa aqui. O volume ocupado aqui se encontra. Nós efetuamos esse cálculo aqui. Logo, eu vou ficar com a raiz quadrada de 3 vezes a pressão P sobre, aqui eu tenho a massa por volume, então o volume vem multiplicando e aqui eu fico com a massa M. Muito bem? Logo, a velocidade quadrática média é igual a, então vamos substituir os valores. 3 vezes a pressão, em unidades do sistema internacional, para que a velocidade saia em metros por segundo. 1 atm, 1,013 vezes 10 elevado à quinta Pascal. O volume V em metro cúbico agora. Então, nós temos esse valor. Eu vou aproximar para 30,6. Então, 30,6 vezes 10 elevado a menos 3 metro cúbico. Muito bem? E eu vou dividir pela massa contida em 1 mol de moléculas. A massa é 18 gramas. Em quilograma, 18 vezes 10 elevado a menos 3. Portanto, nós temos aqui a raiz quadrada em questão. Bom, efetuando esse cálculo, você vai encontrar uma velocidade quadrática média aproximadamente igual a 718,6. Então, 718,6 metros por segundo. Observe no quadro, portanto, uma última vez os resultados obtidos, toda a análise realizada. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.